Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Especialize. O nosso videocast, podcast começou. Você já sabe, é hora de aprender coisa nova. O nosso tema de hoje é o futuro de profissionais na área de saúde, marketing digital e network na era do online. Assunto interessante, né? Tem muita coisa para a gente aprender juntos. Antes de apresentar as nossas convidadas, eu trouxe uma informação aqui para promover uma reflexão sobre o que nós vamos conversar. Em 2020, com o isolamento social por causa da pandemia da Covid, as empresas entenderam a importância de estarem conectadas nas redes e aí muita gente começou a divulgar, muitos profissionais, sobretudo os profissionais da área da saúde, começaram a divulgar aí suas rotinas do dia a dia nas redes sociais. Será que existe um limite entre isso? Marcação de consulta online, como é que funciona? Como é que a gente pode usar a tecnologia para se beneficiar, mas tendo cuidado para não se prejudicar? É uma linha tênue, né? Vamos ver aqui que eu vou apresentar nossas convidadas que vão nos ajudar a entender melhor sobre esse assunto. Aqui comigo recebemos hoje Mila Moura, CEO do Grupo W, especialista em brand e marketing pessoal. Seja bem-vinda. Obrigada. E também está aqui presente a nutricionista Risabelle Oliveira, especializada no atendimento de mulheres 40+. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Coisa boa. Nós vamos entender hoje como os profissionais podem se adaptar às mudanças do mercado e aproveitar aí as oportunidades do ambiente online. Bom, quem não é visto não é lembrado. Tem logo uma frase aqui no meu roteiro e a gente já vai começar essa conversa com ela. Se aplica ao contexto atual. Mila, Risa, explica pra gente. Se aplica, certamente, né, Risa? Eu escuto essa frase direto. Eu acho que, na verdade, é uma frase que não é atual. Ela sempre existiu e sempre foi muito real. Mas, na era digital, isso se torna ainda mais necessário, né? Porque a gente vive, hoje em dia, uma obesidade de informações digitais, né? Muita gente dentro da rede, muita gente querendo chamar a atenção no bom sentido, mas a gente precisa entender também que isso traz uma pressão para os profissionais que estão fora. Hoje em dia, eu costumo falar que a presença na rede digital, ela não é mais uma opção, ela é uma necessidade, ela é essencial. Porque quem não está lá dentro acaba ficando fora do mercado, entende? Já que o mercado está lá dentro. Então, essa necessidade de ser visto, ela é realmente necessária para todas as áreas e especialmente para a área da saúde, que, como a gente vai conversar aí ao longo do podcast, é uma área que, ao meu ver, me corrija se eu estiver errada, resistiu muito para entrar no digital. A área da saúde, de uma forma geral, é o que eu percebo assim, com as alunas que eu atendo, é que a área da saúde sempre foi muito mais resistente. E agora, sim, eles estão entendendo que é necessário, é preciso ser visto, porque senão você fica fora do mercado. Existia, não existe ainda, né, uma preocupação muito grande com o código de ética, por exemplo. Sim. Então, como profissional de saúde, até onde eu posso ir para divulgar o meu trabalho, captar pacientes, mas sem ferir o código de ética. Então, é uma preocupação muito grande. E complementando isso que Mila falou, Mila promove uns eventos todo mês, né? E aí, essa frase, quem é visto não é lembrado. Eu me lembro que quando eu estava ali no terceiro evento, que eu sempre participo, o pessoal já... Não, essa aí é a nutricionista. O pessoal já me conhecia, porque eu sempre procurei estar presente nesses ambientes. Então, isso é muito forte mesmo. Olha como é forte. A gente vai querer entender agora como foi que Risa entrou aí nesse ambiente digital. Só que você me falou aí sobre o código de ética, né? E me chamou a atenção um fato recente. Estava até comentando aqui nos bastidores de um cirurgião, acho que do interior aqui do estado de Pernambuco, que criou um vídeo para divulgação da clínica dele. Mas era um vídeo ligado à parte cômica. Ele contratou alguns atores para estarem na rua e aí o Conselho de Medicina entrou com uma ação e ele está respondendo por isso. A gente precisa ter cuidado, mas na frente a gente vai nesse assunto. Mas Risa, explica para a gente como foi que você aí aderiu ao mundo digital. No começo foi bem difícil, Angélica, porque quando eu comecei a atender, eu achava que simplesmente entrar na minha rede social e postar agenda aberta era o suficiente para eu lotar a minha agenda ou simplesmente postar dicas aleatórias, também atrair pacientes. E aí deu tudo errado. Eu quase desisti, eu tive que voltar. Nessa época, inclusive, eu tinha saído já do CLT, mas precisei voltar, conciliar as duas coisas,
porque o consultório não me trouxe a rentabilidade que eu busquei. E aí, depois de alguns anos, eu entendi a importância do marketing, mas veja que eu fiz o contrário e, mais uma vez, cometi um erro. Me falavam muito, algumas pessoas começaram a me alertar que eu precisava trabalhar mais nas redes sociais, principalmente ali naquela fase da pandemia. Então, eu tinha entendido que bastava eu simplesmente aplicar o marketing. E aí, mais uma vez, melhorou. Não posso dizer que não teve nenhum impacto, melhorou sim. Mas, mais uma vez, eu não tinha o resultado que eu esperava. Eu tinha uma meta, né, para eu poder sair do CLT e viver exclusivamente dos atendimentos de consultório. E eu não conseguia chegar nessa meta de jeito nenhum. E aí, eu já seguia a Mila, principalmente ali, pela questão da mesa posta, que ela postava muito isso na época da pandemia. E quando acabou o isolamento social, Mila deixou de aparecer para mim. Os posts dela deixou de aparecer. E eu lá quebrando a cabeça com o marketing. E aí, de repente, ela volta falando de um assunto que eu nunca tinha ouvido falar, ou pelo menos não tinha me aprofundado sobre, que era a questão da marca pessoal. E ela falava exatamente assim: você está postando conteúdo e não está vendendo o seu serviço. E eu dizia, gente, ela está falando para mim. Porque eu fazia campanhas de vendas, eu fazia copies ali, que eram copies muito boas, por sinal, mas terminava aquela semana de campanha e nada, sabe, de captar pacientes. E aí, mais uma vez, ela tocava nesse ponto a questão da gestão da marca pessoal. E assim que eu tive a oportunidade, eu estou resumindo, porque a história é bem longa, assim que eu tive a oportunidade, eu entrei na mentoria dela. E aí foi quando eu entendi que antes da pessoa contratar o teu serviço, primeiro ela contrata você. Perfeito. Primeiro precisa existir uma conexão muito forte, né, entre o paciente e o profissional, para que ele deseje te contratar. Então, se você for olhar, né, por que aquela pessoa, por que a Angélica me contratou e não outra nutricionista? Se nós duas somos muito boas no que fazemos, nós duas temos capacidade técnica. Alguma coisa fez com que você me contratasse, não ela. E você talvez não saiba isso de forma clara, mas intuitivamente. Foi porque, de alguma forma, eu gerei a conexão com você. E aí, a coisa virou. A coisa mudou. E não só mudou para eu captar mais paciente, mas para captar aquele paciente que eu gosto de atender. Entende? Então, isso foi um ponto. E o outro ponto importante foi eu me especializar numa área. Certa vez eu li um livro, eu não vou me lembrar o título dele aqui agora, que falava muito assim, a questão de você ser o primeiro na mente das pessoas, né? E aí ele exemplificava, por exemplo, uma marca de refrigerante, né? Que ela é imbatível. Quando você fala em refrigerante, você primeiro pensa nessa marca. Só que a gente tem uma segunda marca, e tem algumas pessoas que gostam. Então, qual é o mais importante? É você ser a primeira opção na mente do teu cliente ideal. Então, foi quando eu entendi que eu ia precisar me especializar ainda mais, que eu ia precisar nichar. E isso também fez uma enorme diferença. Então, quando você começou a me apresentar, você falou que eu era nutricionista, especialista em mulheres 40 a mais. Você afunilou, né? Afunilei, e não foi uma decisão que eu tomei de forma aleatória. Uhum. Primeiro, eu tinha muita procura dessas mulheres e era um assunto que eu gostava muito de estudar e conseguia trazer resultados efetivos. Então, esses pontos, trabalhar minha marca pessoal e realmente ser uma especialista fez grande diferença. E hoje eu vivo, né, todo o meu faturamento ele vem exclusivamente do CLT. Vai fazer um ano agora em agosto, do CLT não, do consultório. Vai fazer um ano agora em agosto, que eu mandei uma mensagem para a Mila, dizendo assim, mais um ciclo encerrado, estou no meu último dia de trabalho na CLT. Estou muito feliz de lá pra cá. Que coisa boa, tá vendo? Ô, Mila, eu fiquei pensando aqui agora, a gente já ouviu alguns passos, ela falou aqui de uns termos que eu vou pedir para você explicar para quem está assistindo, né? Imagem pessoal, construção, branding, para as pessoas entenderem melhor, mas necessariamente, para se ter uma presença digital mais ativa, é preciso expor o dia a dia? É preciso você se expor a tua marca. Não necessariamente vai ser o dia a dia, entende? E aí a gente estava falando sobre essa questão da Risa, né? Usou como exemplo. Eu já acompanhava a Mila por causa da mesa posta. Veja, era uma paixão minha, é ainda, uma paixão minha que eu compartilhava dentro do digital e muitas pessoas se conectaram comigo por causa disso. É algo que faz sentido para mim, mas não é um padrão.
porque não faz sentido uma outra pessoa que não gosta disso postar isso. Entende? Então, é necessário a gente se expor como marca pessoal, como pessoa, exatamente por causa dessa necessidade de conexão que Risa estava falando. Mas essa exposição, ela vai ser personalizada, digamos assim. Vai ser dentro do que, para a pessoa, é coerente. E mais do que isso, também o que é confortável. Porque existem limites também. Eu estou no digital há 13 anos. Então, no meu caso, falar eventualmente sobre os meus filhos ou sobre o meu casamento pontual, para mim é muito confortável, no sentido de não me trazer nenhum tipo de medo, de insegurança. Mas eu não posso falar que qualquer pessoa deve falar isso, porque talvez não faça sentido ou deixe a pessoa desconfortável falar sobre isso. Então, isso é um medo muito comum. Muitas mulheres, quando começam no processo, né, de posicionamento digital, e mais especificamente de branding, de marketing, falam, tá, Mila, eu entendi que eu tenho que gerar conexão, mas eu não quero expor o meu dia a dia, eu não quero colocar o meu café da manhã, eu não quero falar dos meus filhos. Eu falei, tá, mas não é padrão, não existe regra. Né? E aí é que está também um grande alerta para todo mundo que está ouvindo. O marketing, ele foi muito falado, especialmente depois da pandemia, essa questão de você precisa estar na rede, de fato precisa. Mas aí criou-se uma falsa sensação, um mito, na verdade, de que basta você ter constância, basta você postar e aí você vai ter resultado. Aí muita gente começou a trabalhar em cima disso. Então, script de stories, script do que postar no feed, né? Exatamente. Eu já vi, inclusive para a área da saúde, scripts assim, dizendo, acorda de manhã, fala bom dia, mostra isso, 11 horas faz isso, 2 horas... Uma fórmula mágica. Uma fórmula mágica. E aí, de repente, está todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa, porque eles entenderam que isso ia ser a grande mudança, né? Todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí? Onde é que está a diferenciação? Onde é que está exatamente aquela questão que a Risa levantou? Todo mundo ali, né? Todo mundo não, mas muita gente, tem o mesmo nível de competência técnica. Então, o que é que vai diferenciar uma profissional da outra? O que é que vai fazer o paciente escolher um profissional e o outro? Entende? Então, não é só sobre conteúdo, não é só sobre competência técnica. A gente, sim, tem que se mostrar para gerar essa conexão, para fazer o público comprar a gente antes de comprar o nosso produto, antes de comprar o nosso serviço. As pessoas que chegam para mim como alunas, 95% eu posso falar, que chegam já me conhecendo, já confiando em mim, já gostando de mim. Entende? E isso na saúde, prestação de serviço é ainda mais importante, né? Perfeito. Essa afinidade. Isso faz parte da construção de roupa, de comportamento, de maquiagem, né? O visual, né? Eu vi uma pesquisa recente que fala exatamente isso, né? Antes da gente conhecer a pessoa, eu olho para você e eu crio uma impressão a seu respeito. Sim. Quando você fala comigo, o seu tom de voz vai me fazer achar alguma coisa sobre você e depois é que eu presto atenção no conteúdo. Perfeito. Acho que é só 7% ou 8% que é o conteúdo, 7%. né? 7%. Então, veja como essa construção visual é importante. Eu gosto dessa área também. Sim, e é bem interessante. E é preciso lembrar, a Mila fala muito sobre isso, eu aprendi muito isso com ela, que a gente precisa ser coerente. Por quê? Não adianta você se apresentar nas redes sociais de uma forma, né? E é como você falou, tem aquela impressão, mas não é só na rede social. Não se sustenta, né? Não se sustenta. Então, você não pode criar um personagem, sabe? E você é uma coisa na rede social e quando eu te encontro pessoalmente, você é outra completamente diferente. E aí, a Mila fala muito isso e eu levei para minha vida, que ela dizia assim, aí você não entende por que aquele cliente não fechou com você. Nem ele sabe. Foi intuitivo. Porque você não gerou uma certa confiança. E já aconteceu isso comigo, com alguns profissionais, sabe? Não comigo, assim, mas na hora de eu contratar. E o outro ponto, que a questão da exposição, é só a gente lembrar o seguinte, quando a gente vai, vou comprar uma roupa online. Aí eu entro no Instagram daquela loja e eu, principalmente se não for aqui da minha cidade, e eu não vejo nada do dono da loja, eu não vejo nada, nenhum depoimento. Eu desconfio, digo, eu não sei, será que é confiável? Sim. Né? Aí eu entro no outro Instagram, a própria dona está lá provando a roupa, falando, tem depoimento das clientes. Você já sente um pouco mais de confiança para comprar, né? Sim, então sim. tem isso também. É verdade. Risa, na sua área da saúde, sobretudo, a gente começou a entrevista com Mila falando que a área da saúde foi mais resistente, né? Para aderir a essa questão digital. Quais as dificuldades que você enfrentou nesse processo? No começo, a minha principal dificuldade foi a comparação. Para mim, pessoalmente, né? Me comparar com outros profissionais
e ver assim, por que que aquela profissional, eu sou tão competente quanto ela, por que que ela cresce e eu não? E aí, quando eu entendi, né, quando você é uma marca, você não tem como se comparar com outra pessoa. Cada um é uma marca, é uma impressão digital isso daí. A chave virou para mim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar até de seguir alguns profissionais. É um conselho que eu dou às colegas que se comparam muito. Para de seguir aquela profissional que você se compara e vai fazer realmente o teu trabalho ali, para as pessoas conhecerem o teu trabalho, ver o teu diferencial. Então, quando eu entendi que, a partir do momento que eu demonstro o meu diferencial, e o diferencial, mais uma vez, a gente fala, não é o técnico, tá? Não é porque no meu consultório eu faço isso, eu faço aquilo, não. Eu, como pessoa, o que é que vai fazer aquela pessoa me ver como diferente? Quais são os atributos que eu tenho que faz com que ela me escolha, que ela veja um diferencial em mim? Então, quando eu entendi isso, aí realmente eu parei de me comparar e cresci bastante, não só no consultório, mas na própria rede social. Eu poderia também falar que outra dificuldade é em relação à produção de conteúdo. Porque muitos profissionais de saúde, eu recebo muito pergunta assim, Risa, teu perfil no Instagram é muito bom. Quem é que cuida das suas redes sociais? Me passa o contato da pessoa que cuida da tua rede social. Eu falo, mas sou eu. Sou eu que cuido. Eu delego a produção de uma arte, mas tudo que você está vendo escrito ali, sou eu. Porque a pessoa, se ela... o feed ela serve como um cartão de visita, né? E os stories ela vai te acompanhar e vai se conectar com você. E aí ela olha no teu feed, lê o teu post, mas nos stories ela fala assim, nossa, parece que são duas pessoas diferentes. É uma no feed e uma nos stories. Porque você delegou 100% do seu conteúdo a um terceiro, que não conhece o teu cliente, não conhece as dores, os desejos, as objeções. Você que não vai escrever a tua história, né, para se conectar com ela. Então, eu tinha muita dificuldade. Quando eu entendi que você vai vender através da conexão das suas histórias, falando do como você resolve o problema daquela tua pessoa, daquela teu cliente, que o meu cliente é diferente, por exemplo, do cliente de outra nutricionista, aí realmente as coisas começaram a funcionar. Mas eu acho que foram essas duas dificuldades, produção de conteúdo e realmente a comparação. Perfeito. Mila, queria que você pudesse explicar para quem está acompanhando essa conversa um pouquinho sobre o brand, essa questão de construção pessoal, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do network para quem está querendo buscar uma transição de carreira, por exemplo. Certo. Vamos lá falar de branding, que é um assunto que eu amo e que ele precede o marketing. Todo mundo fala da importância do marketing, sim, é muito necessário, é essencial por tudo que a gente está falando aqui. Quem não está na rede, quem não é visto, não é lembrado, e quem não está no digital, não está no mercado. Mas, antes de se falar de conteúdo, antes de se falar de marketing, a gente precisa falar de construção de marca, que é exatamente esse processo do branding, né? O brand, em inglês, significa marca, e branding é esse desenvolvimento dessa marca. Então, para além da questão técnica, quem é esta profissional? Quem é essa nutricionista? Quem é esse médico, esse fisioterapeuta? A pessoa. Como é que essa pessoa quer ser vista? Quais atributos ela quer que as pessoas associem a ela? Quais percepções ela precisa gerar, já que você antecipou muito bem que nós somos, na verdade, vivemos dentro de um jogo, no bom sentido, tá? Num jogo de percepção, porque, a princípio, tudo é percepção. As pessoas não nos conhecem, a princípio, as pessoas não têm... A gente não anda com o currículo pendurado no pescoço, como eu sempre falo. Então, as pessoas não têm obrigação de saber que a gente é muito competente, muito boa no que a gente faz. Então, cabe a nós assumir essa responsabilidade de gerar essa percepção de, olha, pode confiar em mim, eu sou confiável, eu tenho uma autoridade... Entende? Então, assim, depende da gente. E tudo isso vem nesse processo de construção de marca. De fato, o profissional da saúde se enxergar como marca. A gente precisa se enxergar como o principal projeto. Então, antes de qualquer coisa, antes de vender o meu serviço, o meu produto, o meu principal produto sou eu. É o meu nome, é a minha imagem. Primeiro as pessoas vão me comprar, e aí depois elas compram o que eu vendo. Então, é dentro desse conceito que o branding ele é trabalhado. O personal branding é a construção desta marca pessoal, certo? Desse produto
que é realmente o profissional, né? Perfeito. Tem alguma dica que a gente possa dar para os profissionais da saúde que queiram se destacar aí nas redes sociais? Tem muitas. E uma delas seria exatamente essa, comece pelo branding. Por experiência própria, eu falo, comece pelo branding. Realmente, eu acho que o maior diferencial, o primeiro passo. É o primeiro passo. É você primeiro se enxergar como um elemento essencial dentro desse processo de destaque. O que vai te diferenciar no mercado não é só o que você faz, mesmo fazendo muito bem feito. Tem outra frase que eu falo muito. O que você faz, outras pessoas fazem. Certo? Em qualquer área, não na área da saúde apenas. O que você faz, outras pessoas fazem. Então, o que é que vai te diferenciar delas? Não é sobre o serviço apenas. Óbvio, quando eu falo isso, não é que eu estou excluindo a importância de um bom atendimento, da especialização técnica, da experiência do paciente no consultório. Tudo isso é importante. Mas vem o antes, né? Até porque, para o paciente chegar no consultório, tem que existir esse antes. Ele tem que se sentir atraído, ele tem que escolher você antes mesmo de estar lá, né, no teu consultório. Então, o primeiro passo, a primeira dica que eu posso dizer é essa. Comece pelo brand, se enxergue como marca e comece a trabalhar você antes ou paralelo a trabalhar o serviço em si. Mila, vou pedir para você contar um pouquinho para a gente a sua experiência, né, na transição de carreira. Conta como foi que aconteceu, você migrou de onde para onde, como foi esse processo? Vamos lá, bem resumidamente, eu era servidora pública, eu fui policial federal por 15 anos e sempre comecei, na verdade, de forma muito intuitiva, tá? Isso que aconteceu comigo de forma muito natural, depois é que eu fui me especializar. Mas, de forma muito intuitiva, eu sempre trabalhei o meu nome, mesmo estando dentro do serviço público, que é uma área onde, normalmente, as pessoas se acomodam, porque já está tudo certo ali, né? Não tem possibilidade de você crescer, não tem, enfim, fazendo uma coisa ou outra, trabalhando muito ou pouco, você vai receber o mesmo salário. Então, normalmente, eu não estou dizendo que todo servidor público é acomodado, tá? Mas, assim, normalmente as pessoas não buscam muito desenvolvimento, né? É o perfil do servidor público. Mas eu não, eu sempre fui muito inquieta nesse sentido. Então, mesmo sendo servidora pública, o que é que eu posso fazer para não é chamar atenção para mim, mas fazer com que as pessoas me olhassem diferente, entende? Me respeitasse mais, me confiasse mais, mesmo dentro do serviço público. Então, foi uma coisa muito natural, muito intuitiva. Eu fui começando a entender o poder disso. E aí tem um episódio, eu não sei se vou me estender muito, mas vou tentar resumir, porque é muito interessante. Eu acho que foi o que virou a chave, na verdade. Eu era policial, recém-chegada na polícia, eu tinha 24 anos, 25 anos mais ou menos. E aí eu trabalhava no aeroporto, chamaram no raio-x, que era exatamente a função da Polícia Federal, né? Terceirizado, mas é a Polícia Federal. Chamaram o raio-x porque tinha um senhor que estava com um produto proibido e não podia passar. E falaram assim, vem aqui e tal. Eu subi, sozinha. Eu estava com uma roupa normal, que era a roupa que eu usava na época, né? Uma roupa de uma jovem de 24 anos, 25 anos. E cheguei lá muito tímida, porque eu tinha acabado de entrar na Polícia Federal. Então, eu fui falar com ele. A minha roupa não comunicava o que deveria comunicar, a minha voz, a minha postura. Enfim, eu fui falar com ele, ele passou por cima de mim, literalmente. Ele nem escutou. Eu fiquei falando com ele, ele foi embora. E eu me senti totalmente desmoralizada ali naquele momento. Eu precisei ligar para a delegacia e falar assim, fulano, desce aqui, porque a gente está com uma situação. E aí desceu um colega meu de 2 metros de altura, árabe na época, e ele falou assim, vamos lá, quem é? Eu falei, aquele ali. Na hora que o meu colega policial chegou do lado dele, o rapaz se levantou, não falou nada, acompanhou ele até o local e fez a fiscalização. Então, aquilo ali, junto com outras situações, me mostrou que não é só o que a gente faz, porque eu tinha autoridade dentro daquilo que eu estava fazendo, mas é de como a gente se coloca, a forma como a gente se coloca. As pessoas vão nos respeitar, vão nos ouvir, vão confiar na gente com base no que a gente oferece, no que a gente gera de percepção, entende? E aquilo ali começou uma mudança em mim. Então, o serviço público me trouxe muito isso, e aí eu fui começando a experimentar isso fora do serviço público também. E depois eu fui começar a me especializar e realmente virei profissional da área. Tanto é que larguei o serviço público, né? Pedi a exoneração e hoje em dia eu trabalho com isso, desenvolvendo profissionais, hoje exclusivamente mulheres,
nesse sentido, nessa construção. Então, é sobre você se desenvolver, você gerar as percepções que você quer que as pessoas tenham a seu respeito. Perfeito, maravilha. Risa, com base nessas orientações, né, o que é que você observou que mudou no atendimento quando você começou a mudar as suas atividades, né, a sua percepção, na verdade, sobre a presença digital? O que é que mudou na prática nessa sua nova carreira? Não nova carreira, né? Mas na sua carreira independente. Isso, porque eu sempre fui nutricionista, Sim. né? Há 20 anos que eu sou nutricionista. E há 8, mais ou menos, que eu estou atuando em consultório. E há 2 que eu cresci. Eu posso dizer que o crescimento exponencial mesmo veio de um ano e meio para cá. Quando eu vou aproveitar já, você fez a pergunta, eu vou responder complementando com a dica que você pediu. E se eu pudesse dar uma dica para um profissional, que fez também com que eu tivesse muita autoridade no consultório, não tenha medo de escolher um nicho. Não tenha medo de ser especialista em determinada área. Então, o nutricionista, quando sai querendo atender consultório, e normalmente ele vai fazer isso porque ele quer atender, ele vai atender todo tipo de gente. Então, eu sempre falo assim, que quem é bom em tudo não é excelente em nada. E aí, quando eu realmente decidi, com medo, eu fiz isso com medo, nossa, será que eu vou perder as minhas clientes antigas? Quando eu resolvi nichar para trabalhar com mulheres 40 a mais, eu tive um certo medo, mas isso me trouxe algumas coisas positivas. A primeira dela, direcionamento na hora de estudar. Então, hoje, na hora que eu sento para estudar, e eu tenho uma rotina de toda terça-feira, de 8 a pelo menos 17 horas da tarde, eu vou estudar aquilo que vai agregar para aquela mulher que eu costumo atender no consultório. Então, isso me ajudou a selecionar os meus estudos e me tornar ainda mais especialista. Porque, veja, você pode fazer um excelente marketing, mas se você não trouxer resultado para o teu paciente, ela vai ser tua paciente, ou ela ou ele, uma vez só. Exato. Né? Verdade. E o paciente, quando ele tem uma experiência positiva, seja no atendimento, seja no resultado que ele tem, ele não só volta, como ele vai te indicar para várias outras pessoas. E talvez foi isso, talvez não, com certeza foi isso que não me fez desistir. Porque, embora eu não tivesse um resultado positivo antes no digital, eu tinha muita indicação. Isso significa que eu gerava resultado, mas foi quando eu decidi realmente me especializar. E aí isso fez a diferença nos meus atendimentos. Porque como eu basicamente estudo só isso, eu realmente me tornei uma autoridade e tenho muito conhecimento a respeito. E uma outra coisa é você ser você. Não fazer o que um outro colega que tem muito mais experiência, tem muito mais visibilidade faz no consultório dele. Seja autêntico. Na hora que você está atendendo aquela paciente, seja autêntica. Eu falo ela porque eu só atendo mulher. Mas eu estou falando no geral, né? Ela fechou o serviço com você porque ela te escolheu. Sim. Então, seja autêntica, faça o melhor trabalho possível com aquele teu cliente e os resultados eles vão vir de forma bem natural. Então, isso mudou muito para mim, sabe? Então, as pessoas outra coisa, né? Expor de forma intencional. Por quê? O que é que eu escuto? Eu marquei para você porque eu me inspiro em você. Então, o que Mila falou, que você vai postar, você não precisa postar tudo, mas tem que ter intenção. Uhum. Né? Então, quando eu posto ali treinando todos os dias, eu estou mostrando para a minha cliente que para ter o resultado que ela quer ter, ela vai precisar ter disciplina no treino. Eu falo muito sobre autocuidado, falo muito sobre estética, é muito forte também no meu posicionamento a questão da estética. Mas a estética ela também está muito relacionada ao autocuidado. Então, quando eu posto meu café da manhã ali, uma mesinha posta, nem que seja sozinha, essa semana meu marido tá viajando, meu filho está na casa da avó e eu estou só. Mas eu estou lá fazendo a minha mesinha de café da manhã só para mim. Isso demonstra autocuidado. Sim. Então, as pessoas, elas te procuram por se inspirar também em você. E era uma outra coisa que eu não entendia, porque quando eu comecei a assistir as aulas na mentoria de Mila, eu falava assim, bom, inspirar eu inspiro, mas por que eu ainda não vendo? Porque eu não influenciava. Então, eu aprendi também a influenciar aquela pessoa que está me seguindo. É importante as pessoas entenderem isso, tá? Nem sempre ela vai chegar hoje no teu Instagram e vai fechar com você. Sim. Nem sempre. O trabalho requer um tempo, né? Eu ia até pedir para a Mila explicar para a gente, por exemplo, além dessa construção da marca,
Que outros passos esse profissional de saúde pode dar, pode fazer para começar a solidificar essa presença digital? O que é que a gente podia... É exatamente, vai pegar muito gancho com o que a Rita está falando, é exatamente ter a clareza de qual área você quer se posicionar e para qual público você quer falar. Ter essa clareza vai fazer você chegar no digital de forma muito mais segura. Você estava falando a questão de ser autoridade, do estudo, tudo isso, mas isso reflete diretamente na sua postura, que é muito mais segura, né? Então, assim, muitas vezes os profissionais, eles ainda ficam intimidados, ainda se sentem inseguros em se colocar na rede social, justamente por não ter essa clareza. Então, se sente perdido, e é normal se sentir perdido. Se você não sabe como você quer ser visto, primeiro ponto do branding. Se você não sabe onde você quer se posicionar, se você não sabe para qual público você vai falar, você está ali jogado na internet de forma aleatória. Você não tem intencionalidade, você não sabe por que está ali. Os posts são sem sentido, porque cada hora você está falando uma coisa, né? Porque você entendeu de forma errada que bastava fazer conteúdo e não é assim. Então, é isso, é intencionalidade. Qual é o meu objetivo com esse post? Tudo é estratégico, né? É estratégico. Nada é por acaso. E isso não faz o posicionamento ser fake ou ser mentiroso. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A gente traz a nossa essência, porque precisa trazer, nenhum precisa personagem... fazer sentido para você, isso, né? Nenhum personagem se sustenta, então não é só sobre o digital, é sobre essa coerência do digital com o real, até porque essa transformação toda começa no offline, né? O digital é simplesmente uma forma da gente espelhar aquilo que a gente já é fora do digital. Então, é só uma ferramenta de potencializar a tua voz, fazer a tua mensagem chegar mais longe. Mas não tem estratégia digital que se sustente se você não estiver aplicando tudo isso fora também. Então, essa clareza é muito importante. E é necessário o profissional de saúde parar em algum momento para estudar e analisar isso. E isso requer tempo. Não vai acontecer da noite para o dia. Né? Nem a decisão, essa clareza, ela não vai... Eu vou dormir hoje querendo definir tudo isso e amanhã eu já sei. Não é assim, é um processo. E também o posicionamento desta clareza no digital também é um processo. É uma construção. Né? Então, como a Risa falou, para você ir desenvolvendo tudo isso demora, para o cliente, para o paciente escolher você também, decidir você, também demora, porque ele chega assim, ele chega, e isso em todas as áreas, ele chega e fala assim, gostei dessa pessoa, entrou no feed, pelo pouco que eu vi ali, me passou credibilidade, me passou confiança, parece que sabe o que está falando, certo? São as percepções que a gente precisa gerar quando a pessoa entra no nosso Instagram. A conexão, né? Gostei dela, me identifiquei, como Risa falou, existem dois tipos de conexão que a gente pode gerar, que a gente deve gerar. Ou a conexão por inspiração, você está ali inspirando as pessoas de alguma forma se inspiram em você, ou identificação. A pessoa já se identifica com você em algum ponto. Então, por tudo isso, ela gostou e ela ficou. Mas não necessariamente por gostar de você, ela vai comprar de você. Né? Quantas pessoas, alunos já chegaram para mim dizendo assim, as pessoas... Só como seguidor, né? Exato. A pessoa pode gostar, mas na hora de comprar, ela vai procurar outra pessoa. Então, não é só também um tipo de conteúdo, não é só uma conexão, não é só um objetivo, é o conjunto de tudo isso. Né? Então, assim, não é fácil do ponto de vista de que não vai demandar trabalho. Vai demandar trabalho, como tudo na vida. Tudo na vida. Mas é algo que retorna. Né? O trabalho, o empenho devolve. Né? E isso é muito gratificante. Risa, e quais os desafios hoje, assim, depois dessa mudança, de já ter colhido aí esses resultados positivos, né? Ter tanta coisa boa para comemorar, o que é que você entende hoje como o que precisa ser vencido? O próximo passo? Todo tempo a gente vai vendo novidades aí no digital. Todo tempo. Então, eu falo que a gente não pode depender 100% dele. E tem que estar atenado às mudanças que vão acontecendo para a gente ir acompanhando. Sem deixar de lado a nossa essência, a nossa ética, os nossos valores. Mas não é nada fixo, né? Sim. Não é imutável. Hoje é um tipo de conteúdo que você consegue chegar mais no paciente, amanhã é outro. Então, você tem que estar sempre estudando também. Então, não é só estudar o técnico, mas está sempre estudando em relação a posicionamento, ao marketing digital, ao brand. Então, estudar isso sempre. Uhum. E aprender a não depender só dele.
Então, existe aí, né, a questão do network, dos relacionamentos, de você gerar uma experiência. Eu chamo jornada 5 estrelas do teu paciente, que é para ele sempre fechar com você ou sempre estar te indicando. Então, acho que o maior desafio hoje é isso e nunca deixar de lado, né, principalmente isso, tá? Nunca deixar de lado, por mais atrativo que sejam as promessas do digital, mas nunca deixar de lado os teus valores, a tua essência, os teus princípios. Eu ia até comentar sobre isso, que você estava falando da questão do conteúdo, e você começou falando sobre, Angélica, aquele caso do médico, enfim, que eu não vi esse caso, mas é bastante comum, quando você se pega somente a questão do conteúdo, você ser... Querer fazer o que todo mundo faz. Exato. Então, assim, o que é que está em alta? O que é que está em alta? Vou olhar as trends aqui. Qual é a tendência? Qual é o trend do momento? E aí você, por não se conhecer, por não ter aquela clareza, né, por tudo isso que a gente já conversou, já vem conversando, você tende a ir para caminhos que não te representam, caminhos que não tem nada a ver com a tua marca, para você. que não fazem sentido, mas você é levado a crer, se está dando certo para a pessoa que fez isso, né? Fulano viralizou fazendo isso, vou fazer também. Aí. Recentemente, acho que semana passada, eu atendi uma aluna da área da saúde, eu perguntei, como é que está essa questão da tua presença no digital? Não, eu até que sou constante, eu sempre estou de olho das minhas concorrentes da área, né, dos profissionais que fazem a mesma coisa que eu da área, para ir ali fazendo parecido. Eu falei, então deve ser esse o problema. Já identificou logo, Já né? identifiquei logo, porque quem não tem clareza, exatamente, quem não tem clareza vai o quê? Olhar para o que os outros estão fazendo para fazer igual. E aí você cai nessa armadilha, né? Ao invés de se destacar, você está apenas se padronizando, né, junto com eles, e correr esse risco, né, que são os riscos mais sérios, de você ser descredibilizado, né, de você até ser processado, cair numa até questão, exatamente, questão ética, enfim, questões mais sérias. Então, é esse cuidado, sim, a gente está sempre ali antenado a tudo, mas preso à nossa essência, preso à nossa Faz sentido para mim? Se não faz, deixa passar. Exato. Porque tem outra coisa, né, Mila? Que as pessoas têm muita vaidade por números. Acha que viralizar significa vendas. Exato. E muitas vezes isso pode até prejudicar. Exatamente. Então, tem que ter atenção a essas coisas. Claro que a entrega é importante, mas tem que ter cuidado com os números de vaidade. Sim. Já estamos se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Eu queria encerrar essa conversa sabendo aí quais as tendências, né, do marketing digital para a área de saúde, enfim, para outras áreas também, para a gente deixar aí as pessoas animadas e querendo entender mais do assunto também. Olha, vou ser bem repetitiva, mas eu acho que a tendência é, de fato, foco na marca pessoal. A gente tem visto isso muito no digital, em todas as áreas, não só na área da saúde, mas profissionais, de fato, assumindo o seu lugar, assumindo o seu protagonismo, né? Para além do serviço, para além da técnica, que sim, tem que existir, mas se colocando, de fato, como o principal produto, o primeiro produto. Então, é uma tendência. Na verdade, eu acho que nem é uma tendência, porque tendência, às vezes, vai e sai, né? Vai e volta. Eu acho que é uma realidade, porque as pessoas estão entendendo que é sobre a pessoa antes do negócio, né? Antes do produto ou do serviço. Então, eu tenho percebido esse movimento geral em todas as áreas. E que bom, porque é a minha área. Então, que bom que isso está crescendo, que as pessoas estão ganhando essa consciência. Perfeito. E Risa é a prova disso, né? Que a mudança, né? A entrar na rede social de forma estratégica e com orientação fez a diferença. Fez. Agora tem que lembrar, a gente precisa ser executora também, Angélica, sabe? Porque como no começo, foi falado aqui, né? Eu acho que não foi nem aqui, a gente estava conversando ali à parte, existem muitos cursos, muitas mentorias, mas a pessoa faz assim, mas eu fiz o curso tal, a mentoria tal, não tive resultado. E eu escuto muito assim, olha, você foi aluna da Mila, a mentoria dela é boa mesmo? Eu falo assim, você está disposta a executar o que ela ensina? Porque se você estiver disposta, eu não conheço outra melhor. Mas a pessoa precisa ser executora, né? E entender, isso aí é a chave também, que cada pessoa vai ter o seu resultado e não comparar o seu resultado com o do outro, porque existem muitas falsas promessas também, de que você vai ficar rico da noite para o dia, que você vai fazer 6 em 7, né? Os números, né? Os números, né? E o que eu vi na prática foi, eu executei todos os dias, fiz o meu melhor e o resultado, ele veio. Ele não veio da noite para o dia.
Não foi um milagre. Eu não estalei o dedo e cresci. Se você for olhar, inclusive, a minha rede social, você vai ver que eu nem tenho tantos seguidores. Mas eu tenho seguidores extremamente qualificados, pessoas que me acompanham todos os dias, que falam para mim que têm o desejo de passar pela minha consulta, que estão se preparando para isso, financeiramente, inclusive. Então, eu acho que seria isso. Perfeito. Isso é muito importante. Acabou assim, com chave de ouro. Olha aí, muito obrigada, Risa. Muito obrigada, Mila. Foi muito boa essa conversa, né? Deixou um gostinho de quero mais. A gente ficaria aqui o dia todo falando sobre isso. Quem acompanhou, eu tenho certeza que gostou também. Vocês ficaram aí vendo que rede social não é só dancinha, né? É importante você se especializar para se destacar no seu nicho. E para isso acontecer, a Uninasal tem aí a especialização que você precisa. Vou deixar aqui na descrição deste vídeo as especializações destas áreas aqui que a gente estava conversando, né? De marketing digital, na área da nutrição, para você se especializar, aproveitar para afunilar, né, como o Risa trouxe aqui a importância disso e ser só sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Eu agradeço, sucesso, gente. Muito obrigada e até ao próximo episódio.